pessoal, me chamo Cirleide, sou professora de Ciências e Biologia e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que é sangue e seus componentes. Quando nós falamos de sangue, às vezes os alunos têm uma tendência a lembrar principalmente dessa célula que a gente chama de hemácias, mas sangue é uma substância rica em vários outros componentes, tá? E aí nós vamos dividir na parte que a gente chama de parte líquida, que é o plasma, já a gente vai falar sobre ele, e parte sólida, que é leucócitos, plaquetas e hemácias, tá? Mas antes disso, qual que é a função desse sangue? As principais funções. O transporte de gases, né, oxigênio, gás carbônico, transporte de nutrientes e também defesa, porque nós temos células, né, temos anticorpos nessa substância chamada sangue. E onde que é produzida as células do sangue? Na medula óssea. Lembrando, galera, que a medula óssea não é só aqui atrás, né? Está presente em ossos longos. Então, a medula óssea, ela é responsável tanto pela produção dessas células do sangue, como também pela destruição. Porque essas células, elas vão morrendo com o passar do tempo, vão sendo produzidas outras. Então, por exemplo, hemácias, a média de vida das hemácias é em torno de 120 dias. Então, elas são destruídas também lá na medula óssea, beleza? Essa parte aqui eu consigo observar o plasma, que é a parte líquida, composta por água, proteínas e hormônios. E a parte sólida, ou também a literatura traz muito como elementos figurados do sangue, nós temos aqui, primeiro, os leucócitos. Os leucócitos são os famosos o quê? Soldadinhos do nosso corpo, eles combatem os antígenos. Antígeno, relembrando, é o quê? Algo estranho, que pode ser bactéria, pode ser vírus, algo estranho que entra no nosso corpo e essas células chamadas leucócitos vão dar um jeito de nos ajudar. E aí eu tenho vários tipos de leucócitos. Por exemplo, linfócito B, que tem como principal função produzir outros anticorpos. O linfócito T, que vai fagocitar, ou seja, que vai englobar o algo estranho que entra no nosso corpo, uma bactéria ou um vírus, tá? E esse processo que a gente chama de diapedese é quando o meu leucócito, é quando o meu anticorpo vai atravessar a parede do vaso sanguíneo para ir lá englobar, para poder matar, né, esse antígeno e nos defender. Então, relembrando, diapedese é a saída do meu anticorpo, do meu leucócito, para poder fagocitar, para poder matar o algo estranho e nos ajudar. Essa doença chamada leucemia é quando uma pessoa tem uma produção exagerada de leucócitos, né? Ah, professora, então deveria ser algo bom, porque eu vou ficar protegido. Não, infelizmente não. Quando uma pessoa faz um hemograma e a quantidade de leucócitos está em alta, está acontecendo a multiplicação exagerada desse tipo de célula, provavelmente ela está com o quê? Com um câncer no sangue, que nós chamamos de leucemia, ok? A outra célula que nós vamos comentar, que é muito falada quando a gente fala sobre sangue, são as hemácias. Então, ainda faz parte do elemento figurado do sangue. As hemácias, elas podem aparecer em questões aí na sua prova, com esse nome chamado de eritrócitos. Por que eritrócitos? São as hemácias quando elas já são adultas, aí elas são classificadas como eritrócitos. E é muito interessante que em nós mamíferos, essas hemácias, elas são anucleadas. Isso aí, esse A de negação, ou seja, elas não possuem núcleo dentro da sua célula. Mas que estranho isso, deixa eu explicar para você. Quando elas são produzidas lá na medula óssea, elas são produzidas com núcleo sim, porque nós somos seres que possuímos células, né? Possuímos núcleo, aliás, dentro da célula. Só que quando elas são lançadas para o nosso corpo, saem da medula, elas perdem o núcleo, tá? Então elas são anucleadas. E uma doença que aparece muito em questões, e pode com certeza aparecer na sua provinha, é a doença chamada anemia. E essa anemia, ela tem como sintoma o quê? Quando a pessoa fica fraca, ela fica indisposta. Porque a hemácia, vamos relacionar a doença à sua função. Então a gente sempre tem que fazer assim para você aprender. Nunca tente decorar, tente aprender. Então olha só, hemácia está relacionada à anemia. Anemia, a pessoa fica indisposta, fica fraca. Qual que é a principal função das hemácias? Transporte de gases. E qual que é o gás que a gente vai comentar que está relacionado a essa doença? O oxigênio. Relembrando, o oxigênio, ele tem como função
entrar nas nossas células e lá na mitocôndria fazer o quê? Quebrar a molécula de glicose que você ganhou no alimento. Então, quando uma pessoa está com anemia ferropriva, por exemplo, ela está com uma diminuição de ferro, tá? E o que isso tem a ver? É que o ferro faz parte da constituição da proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, ó, aqui eu tenho a hemácia, hemoglobina se junta à hemácia para fazer o transporte dessa molécula de oxigênio. E você já sabe o que o oxigênio vai fazer lá? Produzir energia com a quebra da glicose. Então, se você tem diminuição de ferro, você vai ter a diminuição da produção de hemoglobina. E também você vai ter uma diminuição do transporte de oxigênio. E, consequentemente, se você tem pouco oxigênio sendo transportado, você também vai ter, infelizmente, pouca energia sendo produzida. Por isso que a pessoa fica com esse sintoma de fraqueza, de indisposição. Tudo bem? Então, quando a gente sempre tenta aprender, relacionar a doença com a função da célula, fica muito mais fácil. Essa é a dica que eu dou para vocês. E, para terminarmos, nós temos aqui as plaquetas. As plaquetas, que também faz parte do elemento figurado, que são esses três, ela tem como função coagular, estancar o sangue, né? Então, quando você faz um corte lá no seu dedo e aí começa a sangrar, não sangra por vários minutos, não. Por quê? O que aconteceu ali? Rapidamente, uma rede de proteínas, a gente chama de fibrinas, essas fibrinas, elas já chegam naquele local e fazem o quê? Elas já estão lá, porque estão no sangue, chegam ali e fazem o quê? Um estancamento, cria-se uma rede de fibrina para poder estancar e fazer com que o seu dedo não continue sangrando. Se a pessoa está com uma diminuição muito grande de plaquetas, ela pode ter hemorragia, né? E uma outra doença, chamada hemofilia, essa doença ela já é hereditária, então ela já nasce, a criança nasce com essa doença e ela constantemente vai ter problemas de quê? De hemorragia, de sangramento, né? Isso é muito ruim. Pessoal, então por hoje é só, espero ter contribuído com o seu aprendizado, não estudando só para a prova, mas com o seu aprendizado, porque eu costumo falar para os meus alunos, esse assunto tem tudo a ver com você, com o seu dia a dia, porque está relacionado à sua saúde. Então se você gostou, curta aí essa aula e compartilhe com os seus colegas. Até a próxima!